Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 25º domingo do tempo comum. Eu agradeço a você porque me recebe em sua casa para rezarmos juntos esse pequeno apostolado da palavra, a liturgia diária. Aqui embaixo coloca sua oração, o seu pedido a Deus. Eu quero colocar em especial pela saúde do meu amigo Irã, esposo de Natívia, que Deus possa restabelecer sua saúde. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peça a Deus uma graça. Que graça pedimos para hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos um livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo de 6 a 9. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quando está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 144, 145. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20 ao versículo 24 e o versículo 27. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, nesse caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho um desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: viver à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhe disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outro que estava na praça e lhe disse: por que estás aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém não nos contratou. O patrão lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram
os que foram contratados primeiro e pensaram que eu ia receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe o nosso pecado. Amém. Meu irmão, minha irmã, a liturgia desta semana nos mostra a justiça e a misericórdia de Deus. Ele nos fala do seu plano de salvação, daqueles que saem para as praças, ou seja, daqueles que estão perdidos no encontro do caminho da sua igreja, que é a vinda do Senhor. O patrão que convida a mim e a você, nem que seja no final de semana, para nós irmos na igreja, receber a Eucaristia e a palavra proclamada, a nossa moeda de prata. Ô diabo, entendi não? Olha só, Jesus deseja com essa liturgia que eu e você nos comprometamos ainda mais com a dinâmica da salvação. Ele nos convida a aderirmos o seu caminho, que é um caminho de verdade e um caminho que nos leva à vida eterna. Mateus, no capítulo 20, hoje, ele fala dessa bondade de Deus. Ninguém pode medir a grandeza de Deus. Ele é bom para mim, ele é bom para você, ele é bom com todos. Jesus sempre usava a parábola para que todo o povo fosse capaz de visualizar, de entender como ganhar o reino dos céus. Dessa vez ele usa a imagem de um patrão que sai do seu lugar e vai procurar trabalhadores. Muito diferente do nosso tempo, não é verdade? Naquela época era comum os homens ficarem na praça, que não tinham trabalho, para receber uma moeda de prata. E para que receber essa moeda de prata, diácono? Para sustentar a família deles. É hoje em dia essas pessoas que fazem um bico, né? Então o homem foi às 6 da tarde, foi às 5 da tarde, e quem ele encontrava mandava para a sua vinha, porque cada um precisa ter o alimento para a sua família. Jesus fala que ele ia procurar os trabalhadores. E quando eles voltam para suas casas, sem ter o necessário para viver, porque não apareceu ninguém para contratá-los, ficam muito tristes. E Jesus propõe a eles uma justiça social. Ô diabo, que é isso? É verdade. Muitos se escandalizam, mas Jesus é o dono do sim, o dono do tempo, ele faz do jeito que ele quiser. Deus é Deus. Então eles escandalizaram-se, né? Porque um trabalhou um dia todo e o outro trabalhou só 1 hora. Mas todos levaram a mesma moeda. Naquela época, eles faziam assim: os contratados às 5 da tarde recebiam 20% de uma moeda de prata. Os contratados às 3 horas da tarde recebiam 50% e assim ia, né? Uma percentagem diferente. Jesus não, ele igualiza. Tanto faz ter chegado no começo do dia, como no final da tarde.
é bom prestar atenção, porque não são os desempregados que procuram o patrão para pedir emprego, mas é o patrão que vai até a praça convidar os trabalhadores para a sua vinha. Essa atitude, meu irmão, minha irmã, do patrão, revela a sua bondade. É ele quem toma a iniciativa de ajudar aquele que está necessitado. Ô diabo, como assim? Olha só, eu entendo que aqui o que conta mais é a minha prontidão em responder ao chamado, ao apelo do patrão. Essa parábola não era para recompensar ninguém materialmente, não. Uma moeda de prata. Todos seriam chamados pelo patrão. Patrão que é bom, que é amigo, que é cortês, que é verdadeiro, que é justo. Deus chama, Ele quer chamar para mim, para você, para a sua vinha. Deus quer chamar a nós para participarmos do seu reino. E ninguém pode ditar os critérios para Deus. Porque Deus é justo. Antes de tudo, é Deus que nos convida a fazer com Ele uma experiência de bondade, um desejo de salvação. Ô diácono, ele também não. Olha só. Muitos foram chamados a fazer essa experiência de fé. Jesus pergunta assim, por que vocês estão parados aí, pessoal? Aí eles falam, porque ninguém veio nos ensinar quem foi Moisés, quem foi Abraão. Como é que podemos conhecer Jesus se ninguém não nos evangelizou? Aí o que é que faz Jesus? Então, pessoal, vocês precisam se converter. É o que fala hoje o profeta Isaías no capítulo 55. Vai dizer, buscai o Senhor enquanto é tempo, enquanto pode ser achado. Meu irmão, minha irmã, Jesus diz, meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Todos, cedo ou tarde, vamos ouvir Deus nos chamar para irmos na sua vinha. E como é que estamos nos preparando para essa viagem? Ninguém vai ficar aqui nessa terra. Quantas vezes estamos insistindo em ficar na praça porque somos desconfiados com a bondade de Deus? Será que aquela igreja vai me acolher mesmo? Será que aquela paróquia pessoal vai me ajudar mesmo? Será que existe esse Deus mesmo? Será que é verdadeira essa palavra? Meu irmão, minha irmã, a gente pensa que Deus é mesquinho, pensando assim. Nós é que somos desconfiados de Deus. Por isso muitas pessoas abandonam o caminho de Deus, abandonam o céu. É como diz o salmista hoje no Salmo 144. O Senhor está perto daqueles que o invocam. Jesus chama para a sua vinha. E quando quem ele chama, não vai ser decepcionado. É o que fala hoje Paulo aos Filipenses. Paulo vai dizer, Jesus Cristo ele vai ser glorificado no meu corpo, na minha vida, na minha morte. Viver para mim é Cristo. Morrer para mim é lucro. Jesus, ele é a esperança da nossa vida eterna. Muitas pessoas quando sofrem, são abandonadas por Deus, distanciam-se da graça. Muitas pessoas quando estão doentes, pedem a Deus uma cura e não alcança. Muita gente que se desencanta com Deus, né? Uma frustração, uma doença. Aí se afasta de Deus. O que Deus fala para a gente hoje? Venha glorificar Deus. Você sendo curado ou não sendo curado. Eu não sei em que hora eu ou você vamos ser chamados. Não sei. Mas um dia nós vamos. Vamos para a vinha do Senhor. Mas enquanto não chega essa hora, meu irmão, minha irmã, viva um dia de cada vez. Viva a dignidade do Evangelho. O céu inicia aqui na terra. Vá para a igreja, receba a Eucaristia, escute a palavra, anuncie que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Jesus pergunta, está com inveja porque eu estou fazendo igual, pagando igual a todo mundo? Nós temos que aplicar a justiça na nossa caminhada cristã.
que não sabemos o dia nem a hora que iremos também ao encontro do Senhor. O momento em que voltaremos para o primeiro amor. Então peçamos a Deus essa graça, de que possamos, eu e você, resplandecer sempre na virtude fervorosa de amar a Deus, nos separar do mal, acreditar na palavra que vem nos salvar, nos resgatar, para não sermos os últimos e que possamos nos converter no nosso coração, a nossa vida e voltarmos para o primeiro amor com o fruto da bondade, da mansidão e da caridade fraterna. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor volte para a voz da sua face e tenha misericórdia de vós. Volte para a voz do seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoai-vos do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.